Graças a Deus que em todo o poder tem se lembrado de nós, tem contemplado a nossa vida, mesmo que pequena, diante dos seus olhos, mesmo que pareça insignificante diante do mundo, mas ao se lembrar de nós, nos oferece, nos dá algo de melhor. Já nos deu o seu Filho, não há graça maior, nem bem maior, nem mais precioso, nem mais abençoador, do que o que Deus já fez por nós em Cristo. E por isso Cristo veio e nasceu entre os homens, nasceu em Belém, e nós celebramos o Natal, e nós temos, nestes domingos até o Natal, reservado um tempo para meditar na palavra de Deus, lembrando do Natal e nos perguntando: Natal, tempo de quê? Já vimos domingo passado que a principal mensagem do Natal é que Natal é tempo de salvação. Deus olhou para o homem perdido, contemplou as mazelas, os danos do pecado, encontrou esse homem lançado ao salário do pecado, que é a morte, e depois abençoou o homem com grandiosa salvação por meio de seu Filho Jesus. Nós lemos o texto de Mateus capítulo 1, destacamos a ordem que o anjo dá a José e a Maria, dizendo: ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio e fez muitos milagres, e trouxe belos discursos, e se tornou um grande exemplo de vida, de procedimento, junto à humanidade, se compadeceu dos homens, e os ajudou, mas ele veio para a cruz, veio para salvar o perdido, veio para perdoar o pecado, veio para verter sangue que purifica, que lava a alma, veio para tornar vivo aquele que estava morto. Hoje nós queremos ver que Natal é tempo de esperança, exatamente por aquilo que Deus já fez por nós em Cristo, que nós devemos caminhar na nossa vida com esperança. Há um ditado popular que a esperança é a última que morre. A última que morre. Normalmente nós usamos essa expressão, esse ditado, quando as coisas caminham de maneira ruim, drástica para nós. E nós temos a expectativa de que as coisas melhorem, de que surja algum cuidado, que apareça alguma saída, que de alguma forma a gente consiga ver ainda uma possibilidade, apesar das circunstâncias. E o Natal anuncia que isso é possível mesmo, para mim, para você, para aqueles que creem. O texto que nós vamos ler é o mesmo, só acrescentei mais 2 versículos, porque domingo passado nós lemos no capítulo 1, verso 18 a 23, hoje nós vamos mais 2 versículos para frente, vamos até o 25, e nós vamos usar também a versão da projeção, que é a nova versão internacional. Então eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, mesmo assentados, os irmãos também em casa, acompanhem aí com a sua Bíblia, ou com a projeção que vai chegar para você do texto bíblico que nós vamos ler, Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, na nova versão internacional. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito, então ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber como esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu
para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, e receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia mandado, e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs no menino o nome de Jesus. Deus acrescente graça à nossa vida, na instrução que nos traz da sua palavra, na iluminação do Espírito Santo junto ao coração da igreja. Esperança, sentimento muito necessário à vida, à história de qualquer ser humano. E exatamente por passarmos por aflições. Jesus já havia dito: no mundo tereis aflições. As aflições geram temor, geram incerteza. As aflições criam algumas impossibilidades. Há ações que nós não podemos ter, decisões que nós não conseguimos tomar diante de algumas circunstâncias difíceis que passamos. As dificuldades, as aflições, elas vêm nas mais diferentes áreas, e elas podem nos atingir até todos os dias. Cada dia uma aflição numa área diferente, ou uma aflição que dura por um período, por um tempo, de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos. Há aflições que nós carregamos a vida toda, faz parte da nossa caminhada, em razão das perdas, dos sofrimentos, das mágoas, das angústias, daquilo que já sofremos e que marcou profundamente, daquilo que já enfrentamos, que já vivemos, e que ainda não sarou, ainda está lá, ferindo, machucando, doendo, de alguma forma maltratando. Então aflições, elas surgem para nós. Se nós não preservarmos no coração a esperança, nós desistimos. Nós, como gostamos de dizer, jogamos a toalha, abrimos mão. Dependendo da aflição, podemos desistir da vida, podemos cair, naufragar no cansaço, no desgaste, na depressão, no desespero, na escuridão, na incerteza, no medo. O medo apavora tanto que a gente até vê coisa que não existe e vai paralisando a gente. Pode ser que a gente fique paralisado diante do medo. Se não há esperança, a gente não luta, a gente não se ergue, a gente não continua, a gente não avança, a gente não acredita, a gente simplesmente para e desiste. Então é preciso ter esperança. Quando falava das lutas, quando falava das dificuldades que enfrentava Paulo no seu ministério, e que sabia que a igreja também enfrentava, de açoites, prisões, morte, sem falar nas dificuldades comuns, da preocupação com o filho, com a família, com o cônjuge, com os recursos do pão de cada dia, que era difícil para um povo perseguido pelo Império Romano, que não podia ficar e se estabelecer bem numa cidade, que não podia esperar às vezes as colheitas de uma semeadura no campo, tinha que sair rápido, deixar para trás tudo, se separar da família, largar os filhos, largar a esposa, quem sabe, por causa da perseguição do império. Quando Paulo fala das dificuldades, dos sentimentos que vinham ao coração dele, e sabia que vinha também ao coração dos irmãos e da igreja, por causa das aflições do tempo presente, ele diz: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança, senão eu naufrágio, senão eu paro, senão eu não enfrento mais, senão eu não prossigo, senão eu não cumpro o meu papel, a minha missão, a missão que Deus me confiou, o propósito e a carreira que Ele me deu para correr. Então eu fico pensando naquilo que me anima, naquilo que me dá esperança. Nós temos que ver o Natal como algo que nos dá esperança. Há alguns motivos, mas o principal dele é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é grande, como nós acabamos de cantar aqui, Ele se lembra de nós, Ele se importa conosco, Ele nos ama, Ele age em nosso favor. Cristo nasce em Belém por quê? Porque Deus cumpre promessas, porque Deus se importa com a dor do ser humano, porque Deus quer salvar o perdido, porque Deus não quer que você desista, porque Deus quer transformar a sua situação de morto em vivo.
de condenado em salvo. Natal é a proclamação de esperança, é o tempo da esperança, porque é o tempo que nós nos lembramos que Deus se importa. Não tem como celebrar o Natal de verdade, vivendo mais do que o encontro familiar, do que a troca de presentes, do que ir ao comércio para fazer as compras e levar uma lembrancinha para alguém que você ama, sem se lembrar do verdadeiro motivo do Natal, o presente que Deus nos deu, o presente de Deus ao mundo, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Então eu quero observar hoje, não a expressão que observamos semana passada nesse texto, do nome de Jesus, mas eu quero observar a situação e a circunstância vivida por José. Tentar trazer para a nossa compreensão um pouquinho do contexto que José viveu. E encontrar nas ações de Deus junto a José, na resposta que José deu aos planos e projetos de Deus, algo que possa trazer esperança para nós hoje. Na certeza de que Deus que nos trouxe a Jesus é o mesmo que continua agindo. Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele se importou com o ser humano lá atrás, ele se importa com a sua vida hoje. O caminho está aberto para a salvação. E algumas questões a mais que Deus quer, algumas verdades a mais que Ele nos revela. Primeiro é a certeza das duas naturezas divinas, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Jesus de fato é Emanuel, é Deus conosco, Ele é Deus e Ele é homem, habitando com os homens, comendo com eles, conversando, falando dos projetos de Deus e estabelecendo o reino de Deus nos seus discursos, nas suas proclamações. Ele se compadece do homem, Ele cuida das suas feridas, Ele trata as suas mazelas, Ele se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Não há cansaço que impede Cristo de agir, de trabalhar, de cuidar do outro, do próximo. Não há desafio que para Ele seja um desafio demais, que vá além da conta, além da possibilidade. Ele deu a vida, Ele verteu o sangue, Ele mostrou que estava disposto a se doar, se entregar, e se entregou, dando a sua vida. Para dar a vida Ele tinha que ser homem, tinha que nascer, tinha que viver uma gestação no ventre materno. A promessa é que nasceria de uma virgem, porque é obra do Espírito Santo. Ele não é só homem, Ele é homem Deus, Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele vem como homem, Ele padece dos sofrimentos do homem, Ele vem para assistir o homem, Ele vem para apontar um caminho de graça de Deus aos homens, mas Ele também é Deus. Ele conhece o que vai no coração, na mente do ser humano, Ele sabe aonde que o calo do sujeito aperta, aonde que a aflição dele mexe, aonde que a esperança dele é ameaçada. Ele trata isso, Ele cuida disso, Ele liberta o endemoniado, Ele cuida do enfermo, Ele fala a palavra que consola o coração, que alegra o coração, que motiva o coração, levando esperança àquele que não tinha mais esperança. Ele traz uma proclamação de graça de Deus, para aquele que está sendo crucificado, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só a salvação para você, a saída para você, a esperança para você, porque você reconheceu em mim o Senhor do reino. Então a nossa esperança vem pela ação de Deus na história, que nos envia Cristo, o Deus homem, o homem Deus. O presépio, Belém, é uma realidade histórica. Jesus nasce, vem de Maria, vem da linhagem de Davi, porque vem de José. A promessa era que viria da linhagem de Davi, da casa de Davi. José, esse texto menciona, ele é da casa de Davi. A linhagem da criança, ela segue a linhagem do pai. José não coabitou com Maria. Jesus não é um filho de um relacionamento sexual humano de Maria e José, senão ele não seria Deus. É uma ação do Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo. E ele está dizendo agora, o anjo em sonho a José, o menino que vai nascer é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, é agir do Senhor, é ação divina. Mas ele precisa nascer de uma mulher,
precisa ter uma natureza humana. A esperança para nós, porque Deus cumpriu a sua promessa, a virgem concebeu, o milagre de Deus acontece, a impossibilidade proclamada por Deus aos homens, se torna possível. A virgem dá à luz a um menino, e o coloca numa manjedoura, e é anunciado que nasceu aquele que era o prometido de Deus aos homens, da raiz de Davi, para que o ser humano pudesse ter esperança na sua história, esperança contra a sua eternidade, esperança na luta contra o pecado, esperança no combater do bom combate, esperança no enfrentar das dificuldades, das dores, das perdas, do luto. Esperança diante da sua impossibilidade, porque o que é impossível para nós ainda é possível para Deus. Esperança, que mesmo diante da morte nos faz sorrir diante de Deus e se alegrar diante de Deus, sabendo de que a morte há de ser uma inimiga a ser vencida, a última, mas que está vencida por aquele que muito nos amou na cruz e ressurgiu dentre os mortos. Esperança por viver da eternidade, uma vida muito melhor que essa vida passageira, onde peregrinamos por aqui nesse mundo. A esperança, porque o menino vos nasceu, um filho nos foi dado, um governo foi colocado sobre os seus ombros, e ele veio para estabelecer um reino de paz, um reino de amor, um reino de glória, um reino de vida sobre a morte, um reino de esperança, porque Deus sabe que o ser humano precisa de ter esperança, para seguir adiante, para vencer as lutas, para não sucumbir diante das dificuldades. Então José é um homem que tem problemas humanos. Deus resolveu cumprir a promessa. Promessa que foi dada por Isaías lá atrás, 600 anos antes de Cristo. Foi anunciada muito tempo antes de Isaías. Foi anunciada pelo próprio Deus a Adão e Eva ainda no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus faz a promessa, os anos correm, as famílias se estabelecem, vem da linhagem de Davi, com certeza Deus vai buscar alguém no palácio. Os magos quando vêm não vão ao palácio? Não é lá junto a Herodes que eles procuram pelo menino, o rei dos judeus que nasceu? Mas não é no palácio que Deus encontra a mulher, a moça, a virgem, é numa família simples, numa moça que tem um relacionamento e um compromisso de casamento com um jovem da linhagem de Davi, mas de família humilde, como Davi era, pastor de ovelhas, família humilde. Deus resolveu, depois de muitos anos, prometendo o Messias, anunciando o Messias, trazer o Messias ao mundo, à história. Escolheu Maria. Maria vai se alegrar, vai fazer o cântico de Maria, que nós conhecemos bem, porque ela sabe que isso é um privilégio, diante de tantas mulheres, de tanto tempo, tantas moças, tantas virgens, tantas mulheres e virgens no seu tempo, de tantas casas de poderosos, de políticos de grande título e destaque na nação de Israel, escolheram uma mulher, uma jovem simples, desconhecida, de Nazaré. Mas a caminhada de José era a caminhada do cidadão comum, daquele menino que está se preparando para casar, que está almejando casar, que está planejando casar, e que está se esforçando e preparando tudo para que o sonho do casamento se realize. Ele fez um contrato nupcial, ele acertou com a família de Maria de que eles iriam se casar e agora se tornaram noivos. Havia todo um processo legal junto aos judeus que ele tinha que cumprir, Maria também. Ele ia trabalhar bastante, ele ia se esforçar muito, ele ia começar a construir sua casinha, e no dia do casamento, no dia marcado, ele ia se apresentar diante dos pais de Maria, a festa ia acontecer com uma semana de festa, ele ia bancar toda a festa, o mestre-sala é aquele que ia acompanhar tudo, ia ver se José de fato tinha condição de tirar a moça da casa do pai dela, e sustentá-la com todo cuidado, com todo carinho, com todo o conforto que ele pudesse dar. As bodas é apenas um teste,
há um compromisso, ele está se preparando para isso. Maria vai se preparar para o casamento, vai se preparar para se doar para José, para ser uma esposa auxiliadora, idônea, uma companheira, que cuidasse dele, que pudesse ajudá-lo e apoiá-lo, e que pudesse também receber dele todo o carinho, todo o amor, como Cristo hoje amou a igreja e ama. Então a coisa está caminhando bem, mas está caminhando num plano humano. Qualquer jovem que fica noivo, pensa em casar. Começa a fazer planos. Como é que vai ser esse casamento? Como é que vai ser a nossa vida depois de casado? José estava nessa batida aí, nessa linha. Esse era o contexto dele. Maria também, uma jovem, querendo se casar, fazendo os planos do casamento, de ter a família, de instituir família, de ter filhos, de dar herdeiros, de dar para os seus pais netos, netas, de crescer na cidade, de estabelecer na cidade, de ganhar recursos com o trabalho na cidade, para poder sustentar a casa. É o caminhar comum, é o caminhar que parece ser meramente humano. É claro que tem Deus na soberania de tudo, no controle de tudo, na condução de tudo, mas esse era o contexto de José. Ele não pensava nada extraordinário, ele não pensava nada diferente de nenhum outro jovem, de nenhuma, e Maria também, de nenhuma outra moça. Mas um anjo visita Maria numa noite no quarto dela. Maria, uma virgem. De manhã, Maria anuncia para o pai e para a mãe: olha, Deus me avisou, eu fui a escolhida, a virgem que vai conceber, vai dar à luz a um filho, o menino será chamado de Jesus, ele é o Emanuel, que Deus prometeu há tanto tempo, e que a gente vem esperando, Senhor, ô papai e mamãe. A moça grávida, que tem um contrato de casamento com um jovem, que não a conheceu ainda, no relacionamento sexual, e que vai agora receber dela a mesma notícia: José, estou grávida, fica tranquilo, não foi o vizinho, não foi o padeiro, não foi o carteiro, não foi o açougueiro, não foi o meu ex-namorado, nada disso, é o Espírito Santo, está sendo gerado, Deus cumprindo sua promessa, Deus manifestando o seu poder. Sou bem-aventurado, está toda feliz a menina, está grata, está cantando louvores, foi para a casa de Isabel, primo de Jesus, João Batista, pula no ventre, já saúda aquela que vai ser mãe do Salvador, já vem um cântico bonito de Maria aí, mas ela já vai para Isabel, para a casa da prima, não é só para ter a confirmação do que Deus está fazendo, não, é para fugir dos boatos, é para fugir do apedrejamento. Uma virgem, com um casamento marcado, com uma aliança de noivado de casamento com um jovem conhecido na comunidade, que é pequena, e de repente aparece grávida, e quer que a gente acredite que é do Espírito Santo, que ela foi escolhida, tanto tempo, tanta gente, tantas pessoas importantes no país, na cidade, nos palácios. Então José dorme, quando ele acorda de manhã, Maria vem dar essa notícia para ele: estou grávida, não é seu filho, mas fica tranquilo, é graça de Deus, fui escolhida, você é bem-aventurada entre os homens e mulheres, você é lembrada por todos os tempos, você é a mãe do Messias, a mãe do nosso Salvador. José acorda com um problema humano, tem um problema aí, de consequências graves. Essa moça pode ser apedrejada, meu sonho vai por água abaixo, eu a amo, eu quero o bem dela, eu estou me preparando para casar, ela também, esse negócio muda os nossos planos, esse projeto, essa notícia aflige a minha alma, o meu coração, a coisa não vai ser como eu pensei, não vai ser como eu quis, nem como ela gostaria. É claro que nós vamos casar, vamos ter a nossa família, vamos ter filhos, vamos ter filhas, mas ser pai do Messias requer algum sofrimento, pede alguma dor, exige que passemos por uns caminhos que ninguém vai passar.
Então, de repente, esse homem acorda, o jovem José, com um problema humano. É um problema. Você estava dormindo, levantou, alguém trouxe uma notícia para você, pronto, é um problema. Ah, estourou Covid na China. Ah, bom, chegou Covid no Brasil, aí é um problema. A pandemia está aí. A gente já esperava. Ah, vai passar logo, não passou ainda. Estamos enfrentando, é um problema. Um problema para a gente pensar, para a gente rever. Para a gente cuidar, para a gente mudar comportamento, para a gente perder a agenda, para a gente arriscar planos, para a gente esquecer de alguns encontros, de algumas realizações, de algumas ações que nós achávamos que poderia acontecer normalmente. Problema humano. Nós temos problemas. São eles que nos afligem, são eles que levam de nós a esperança de conseguir caminhar como a gente gostaria. Então a gente tem que acreditar na esperança do cuidado de Deus, ok, Deus vai fazer o melhor, mesmo diante da notícia que eu recebi, do problema que surgiu, do obstáculo que eu preciso transpor. Mesmo eu tendo que riscar a minha agenda, que riscar os meus planos, que mudar os projetos, mesmo que eu tenha que ver que as minhas coisas não estão caminhando como eu gostaria, eu vou viver algumas frustrações, né? Porque problemas são coisas da vida, eles surgiram para José, eles surgiram para Maria, não foi nem por razão de pecado, foi por razão apenas de dizer que se cumpre a minha sua vontade, por atender a vontade de Deus deu problema. Imagina quando a gente quer andar conforme a gente mesmo deseja, fazer a nossa vontade, aí que dá problema mesmo. Então José é um homem com problemas humanos, que precisam ser vistos. Nós temos enfermidade, problema financeiro, preocupação com o filho, com a filha. Ele preocupa com a escola, ele preocupa com o futuro, ele preocupa com a vida profissional. Está sendo exigido, está sendo pressionado, a disputa é muito grande. O empenho tem que ser intenso, a cobrança é mais do que aquilo que eu posso dar. Isso tudo me sufoca, isso tudo me perturba a alma, isso tudo tira de mim o sono, isso tudo vai levando de mim a esperança de realizar algumas coisas aí que eu gostaria. Um problema que surgiu. José acorda com um problema. Maria foi visitada pelo anjo, o anjo falou que ela vai ser a virgem que vai conceber. Bom, se ela não fosse minha noiva, não seria meu problema, mas acontece que ela é o meu problema, ela é minha noiva. Eu tenho que responder isso diante da sociedade, ela tem que responder diante da sociedade, tem um contrato nupcial assinado, um acordo que vai dentro dos rituais da nossa nação, todo mundo conhece, aqui na cidade, os meus amigos todos sabem, as amigas de Maria também, a comunidade é pequena, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, poxa, todo mundo vai me chatear agora, há um problema, eu estou com um problema para resolver. Nesse tempo, nós devemos, eu posso e você pode, acreditar que Deus vai fazer algo maior e melhor do que eu tinha planejado, diante da situação que surgiu. Então José é um homem que, se tem problemas humanos, vai agir diante das possibilidades humanas. Quando você tem um problema que recebe a notícia, não é isso que você passa, o que eu vou fazer? A primeira coisa que vem à mente, com quem que eu posso falar? Não, qual é a decisão que eu posso tomar de imediato, para começar a resolver isso? Com quem que eu tenho que me reunir? Quem é que eu vou ter que procurar? Se for enfermidade, já tem que correr para o médico, já tem que buscar exames, já tem que procurar investigação, já vai ter que buscar remédio, já vai ter que fazer. É a primeira coisa que você pensa, vai fazendo o seu plano humano. Se é problema financeiro, bom, eu vou ver o que dá para fazer agora, conseguir um dinheiro, me livrar dos juros altos do banco, do cartão, e aí eu vou ver se eu consigo depois alguém que me ajude nisso aí. Vou pedir um amigo, uma amiga, vou conversar com os familiares, vamos ver o que dá para fazer, vou fechar as torneiras, vou adiar a compra daquele carro, vou deixar de pensar na reforma da casa, na compra daquele sofá, ou da TV nova. Bom, vamos esquecer isso. Os presentes também de Natal que viriam vão ser presentes mais simplesinhos, vamos ver o que dá para fazer, é o que a gente vai mexendo.
tomando as atitudes que o ser humano pode tomar. José então pensa assim: o que eu posso fazer? Vou desmanchar esse negócio. Maria está correndo riscos, ela pode ser apedrejada por adultério, meus colegas, meus amigos sabem que eu não tive relacionamento nenhum com ela, ela mesmo está dizendo, não foi José, é obra do Espírito Santo. O povo está se inflamando, tem muita gente não gostando disso, tem muita gente que pode pedir as questões legais, as vias legais, pode culminar no apedrejamento de Maria. Ele então pensa e fala assim: eu vou deixá-la secretamente porque eu a amo. Se eu deixo secretamente, eu rompo o contrato, ela fica como se tivesse sido grávida minha, eu desapareço do mundo, eu levo o nome de mal, de garoto mau, mas ela está preservada. É isso que eu vou fazer. Depois de pensar muito, ele pensou: vou deixar, vou embora. É o melhor caminho, a melhor solução. Então José tenta dar um jeito nas coisas, da maneira que ele entende que ele pode fazer. Então ele quer conciliar a história com amor. Fala assim: eu amo, vou embora. Quebro a aliança, levo a culpa. Ela fica segura. Garanto, preservo a vida da minha amada, fugindo e quebrando o contrato. Só que enquanto ele pensava nessas coisas, diz o texto, apareceu para ele em sonho um anjo, quem sabe o mesmo que apareceu para Maria no quarto, falando: José, nada disso, você não vai deixar, você não vai embora, isso não é o melhor caminho, isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para ela, confie em Deus, espere em Deus, tenha esperança em Deus, espere no Senhor, assuma Maria como esposa, deixe que Deus cuide do resto, do que vai ser falado, do que vai tentar ser feito, essas coisas aí, deixa que Deus vai cuidar. Vão querer abrir processo, vão querer tentar levá-lo ao apedrejamento, deixa isso aí, Deus resolve. Faça apenas o que Deus quer que você faça, confie em Deus, Deus abre as portas que você não vê ainda, que para você ainda não existe, Ele vai tornando possível aquilo que aos seus olhos é impossível. Espere em Deus, confie em Deus. É claro que você, diante das circunstâncias, das aflições, dos problemas, tem que tomar algumas decisões, mas você não pode fazer isso sem a sua espera no Senhor, sem você ouvir o que Deus tem a te dizer, simplesmente naquilo que você pensou, refletiu, entendeu que era o melhor. Não. O que Deus tem a te dizer? Qual o caminho que Ele aponta para você? Ele aponta um caminho que às vezes pode parecer assim: Senhor, mas isso aí não vai dar certo. Como é que você vai conseguir aplacar essa gente? Fazer esse pessoal entender, fazer esse pessoal acreditar. Até hoje tem quem não acredita que Jesus é o Nazareno, que Ele nasceu da Virgem. Vocês acham que na família de José, na terra de José e Maria, todo mundo entendeu muito bem, muito facinho, de que era assim? Essa promessa vem há muito tempo, essa promessa como vem na cabeça do mago, é para a gente do palácio. Mas Deus chega com um desafio de fé, de confiança, que pode dar esperança a José, se ele aprender a confiar e esperar no Senhor. Nós temos os nossos planos, nós podemos fazer, mas nós não podemos realizá-los sem submeter ao Senhor. José já ia deixar secretamente, já ia embora, quem sabe na manhã, na madrugadinha do outro dia, eu já estava com a malinha pronta, com a mochilinha pronta, e vazava, cedinho, quando o pessoal visse, ele já não estava mais por ali, Maria estava preservada, é o melhor. Deus aparece, Deus envia o anjo, vem a notícia, o projeto de Deus fica aí, assume o relacionamento, assume o casamento, deixa o resto comigo, espera em Deus. Então José é um homem que se depara agora não com a possibilidade humana, mas com a possibilidade divina. Deus vai dizer para ele, o anjo vai falar: não temas. Há temor no coração pela situação, pela circunstância? Está com medo de Maria morrer? Você está com medo de ser perseguido? Você está com medo de sofrer? Tudo bem, isso tudo pode ser que aconteça, mas não tema. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus.
A Bíblia fala que a nossa vida pertence ao Senhor, que a história é conduzida pelo Senhor, que o Senhor é Senhor sobre todos, é Senhor de tudo. Você acha que Deus brincaria com a sua vida? Deus brincaria com a vida de Maria? Deus colocaria Maria em risco, sem Ele não pudesse protegê-la, se Ele não pudesse cuidar dela? Ele pôs o filho dele em risco, de morte, e morreu na cruz. Se Ele não pudesse trazer dentre os mortos a Jesus, Ele não faria isso, Ele não fez. Ele pôs em risco, mas Ele trouxe dentre os mortos. Ele pôs em risco, mas Ele cuidou, Ele guardou, Ele amparou, Ele consolou, Ele fortaleceu, Ele deu condição para Maria e José ser pai e mãe do menino que nasceu em Belém, que foi perseguido, que foi maltratado, que foi crucificado sem razão, mas que teve o amparo de Deus, porque Deus não brinca com a sua vida, Deus não brinca com a minha vida, porque Deus é um Deus santo, é um Deus sério. Ele não quer o nosso mal. Há uma expressão bíblica muito preciosa, quando Deus fala aos judeus, quando vem um exército de lá para cá, Ele fala assim: eu aqui sei o que eu tenho pensado a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. Confie em mim, espere em mim. Eu não brinco com a sua vida, eu não brinco com a sua história, eu não vou deixar nenhum povo da história te eliminar. Eu me revelo aos povos através da história de Israel, dos reis de Israel, dos fatos históricos que acontecem em Israel. Deus se revela ao ser humano através da sua vida. Se é uma vontade de Deus que você dispõe a cumprir com Maria, pode ter certeza, Deus não vai brincar com a sua vida. Deus não é Deus de brincadeira, é Deus de santidade, Ele é Deus de seriedade. E é isso que Ele quer que José entenda, para que José tenha esperança. Não temas, não é uma brincadeira isso aqui, eu não estou me arriscando e entrando num negócio que eu não vou dar conta, que eu não sei como fazer, que eu não sei como agir, que eu não sei como proteger. Deixa comigo, é isso que Deus está falando. Deixa comigo, entrega na minha mão. Faz planos, faz projetos, submete a minha vontade, segue o meu caminho, sem temor. Eu tenho um plano. E o que Deus desejou era maior do que aquilo que José podia realizar, não é verdade? Maria ia ficar sozinha, mãe solteira, filho de Deus, sem a linhagem de Davi? A linhagem não vem pelo pai, José não é da linhagem de Davi, como é que ele quer fugir do compromisso, do propósito? Não ia dar certo. A criança tem que ser identificada, é da linhagem de Davi. E José, diz o texto, é da linhagem de Davi. José teve um plano, Deus teve um melhor, você vai ficar com ela, você vai se casar, vocês vão ter outros filhos, outras filhas, ela vai ser a mãe do Salvador, ela vai ser lembrada, você vai ser lembrado, o meu plano, o meu projeto vai ser realizado. Ela já disse, ela já aceitou, que se cumpra em mim a sua vontade, a sua palavra. Não tenha medo, eu tenho um plano. Deus às vezes fala isso para a gente, mas o caminho que Ele aponta é tão diferente do nosso, que a gente não quer entrar nisso. E a gente pensa, avalia e fala, esse negócio não convém não, eu não planejei nada disso, está muito fora do que eu pensei, está muito longe do que eu imaginei. Esse negócio vai trazer problema, vai trazer aflição. Às vezes Deus nos joga nos desertos aqui, numas tempestades ali, é plano de Deus, é projeto de Deus. Não era seu, não era meu, mas você não pode temer a ponto de não entrar, de não aceitar. Você tem que confiar, ter esperança, porque o plano de Deus, Ele vai realizar, ou vai ser realizado, e Deus está pensando em uma coisa muito maior para você. A situação de vida de José, historicamente, é muito maior do que se ele tivesse abandonado Maria. Sendo pai, sendo carpinteiro, se submetendo à vontade de Deus, ao plano de Deus. Porque o plano de Deus é que através de José e Maria, Deus pudesse promover o quê? Salvação entre os homens. José, esse negócio não é para você se perder não. Não é para você perder o sonho do casamento. É para um bem maior acontecer, salvação de Deus ser proclamada, anunciada aos homens. É para dar esperança, não é para promover tristeza, não é para lançar no desespero. É para trazer paz, não guerra.
é para assistir, é para socorrer, é para a graça de Deus se manifestar, a compaixão de Deus chegar para o coração que precisa. Não é para maltratar, não é para ferir. É plano de Deus que precisa ser realizado para alcançar um bem maior. Há bem maior do que ser salvo por Deus em Cristo Jesus. O ser humano vive muitas bênçãos, muitas graças, usufrui de muitas coisas boas, experimenta muita coisa boa e vive muita coisa boa, mas nada é maior do que o que Deus preparou para nós em Cristo. Não existe bem maior, graça maior, bênção maior. Então nós temos que confiar o quê? Deus tem um plano melhor do que o meu, mais grandioso, que alcança mais gente, que abençoa mais gente, que nos leva mais longe, que torna o nome dele mais glorificado, que é muito mais certo, que é muito mais sábio do que o meu. E aí ele vai dizer então, ele é o Emanuel, o nome dele vai ser Jesus, mas ele é o Emanuel, é Deus convosco. Dá para caminhar sem Deus? Não dá, mas se Deus estiver presente, dá para ir? Aí dá para ir. Moisés tinha essa certeza no deserto, o povo levanta o bezerro de ouro, ele desce do monte com as tábuas da lei, ele quebra aquilo no caminho, a idolatria está grande lá embaixo, ele chega, ele intercede, Deus vai punir alguns pela ação da idolatria, e Deus vai dizer para Moisés, daqui para frente você vai sozinho, Moisés, levanta as tendas, diga ao povo que marche, vai na frente, daqui a pouco eu vou, ergue acampamento e sai pelo deserto, caminha um tempo sem a nuvem de dia, sem a nuvem de dia para amenizar o sol, sem a coluna de fogo à noite para dar direção e aquecer, anda um pouco sem o maná, vai por sua conta mesmo, vai dentro do seu plano, vai dentro do seu projeto, vai dentro dos recursos humanos, vai aí. Moisés fala, não Senhor, se o Senhor não for, não levanta nenhuma estaca, não desmonta nenhuma tenda, não fazemos nenhuma mala, não arrumamos nenhuma trouxa, se o Senhor não for conosco, nós vamos ficar aqui, nós vamos morrer aqui, ou nós vamos ser sustentados pelo Senhor todo dia e toda a vida aqui, nós não vamos arredar o pé daqui, porque sem o Senhor não dá. José está recebendo uma palavra de esperança, porque ele dizendo, José, enfrenta, luta, passa pela dificuldade, não perde a esperança, o Senhor é convosco, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. É Deus conosco, é Deus com você, é Deus com Maria, é Deus com seus planos, é Deus com seus projetos, é Deus com as suas lutas. Não perca a esperança, Deus está conosco. Como esteve com José, como esteve com Maria. A vida de José, a sua vida, a minha vida, diante dos problemas da vida, devemos o quê? Nos entregar aos cuidados de Deus. Eu sei que você tem um cuidado, eu sei que você tem um plano, eu sei que você tem um projeto. Na preocupação que você vive pelo seu cônjuge, ou pelo seu filho, ou pelo seu pai, pelas circunstâncias que vieram. Mas você não pode sair sem entender, sem pedir o plano de Deus, o cuidado de Deus. O som da esperança, o tempo da esperança, ele surge, não daquilo que eu posso ver, mas daquilo que Deus diz, e Deus diz o quê? Não temas, eu estou convosco, estou com você. Essa expressão de Deus dá esperança para a gente. Essa expressão de Deus nos desafia a caminhar na fé, na confiança nossa no Senhor, de que Ele está vendo, de que Ele vai prover, de que Ele está sentindo, de que Ele sabe, do que o que Ele tem é maior, do que o que Ele tem vai dar o melhor resultado, do que Ele fez, do que Ele reserva, já é garantia de vitória até sobre a morte. Então o nosso propósito é que nesse Natal os planos, os sonhos de Deus nasçam no seu coração, no meu, e nos encha de esperança, esperança que promove paz, que dá segurança, para a gente seguir para frente. Como é que vai ser o 2021? Eu não sei, essa pandemia vai passar? Hoje eu não sei falar para você, eu pensei que já deveria ter passado, pelos especialistas aí, né? Coisa de 3 meses, 4 meses e definir. Não sei, espero que passe. Mas com pandemia ou sem pandemia, eu quero saber o seguinte, eu quero caminhar na confiança minha no Senhor,
no plano que Ele tem, no propósito que Ele vai dar, no cuidado que Ele vai trazer, na providência que Ele vai agir. Pode ser que eu perca pessoas, eu perdi pessoas esse ano, você também pode ter perdido, não pela pandemia ou pela pandemia, mas eu acredito que a maioria da igreja que perdeu não foi por causa de Covid-19, foi por outras enfermidades, outros casos. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, Deus tem nos sustentado, tem nos consolado, tem nos amparado, nosso ano está chegando ao fim, com pandemia ou não, com isolamento ou não, com fechando comércio ou não, com fechando a porta do templo ou não, a igreja está viva aí, a igreja está sobrevivendo, a igreja está pregando o evangelho, a igreja está sendo edificada, a igreja está servindo ao Senhor, esperança, por saber que Deus está conosco, que Ele tem planos, que Ele tem sonhos para nós, como teve para Maria, como teve para José, que Ele tem um propósito para a nossa vida, e aí nós caminhamos dentro desse propósito, com o nosso coração cheio de esperança, com o nosso coração cheio de paz, com o nosso coração cheio de certeza de que o Senhor é aquele que na sua grandeza se lembra de nós, advoga nossas causas, preserva a nossa vida, cuida da nossa dor, estende para nós as mãos, mantém viva a esperança, porque Ele sabe que é isso que pode me manter de pé, pelo cuidado daquele que já fez o melhor, o maior para nós, porque já nos deu o seu Filho, fonte de toda esperança, porque já venceu a morte, já venceu o pecado, já levou sobre si a nossa culpa, as nossas dores, já garantiu a eternidade, já garantiu paz perene, já garantiu gozo eterno, já garantiu eternidade na companhia do Emanuel, do Deus conosco. Todas essas coisas Deus já fez por nós, já garantiu para nós. Só isso já é para manter viva a nossa esperança. Mas eu sei que Deus tem outros planos, outros projetos, que envolvem a sua vida, como envolveu de José e de Maria, servos bons, diligentes, que diante dos riscos, dos perigos, das ameaças, assumiram a vontade, o querer de Deus, abençoaram e foram abençoados. Serviram. A ação de Deus, a intervenção de Deus entre os homens, como instrumento, como ferramenta, o uso direto de Deus, como você também, mas na certeza de que Ele está presente, Ele é o Emanuel, Ele preserva a esperança, Ele preserva a alegria, diante dos desafios da vida, diante dos problemas da vida, diante das aflições do nosso tempo. Natal é tempo de esperança, na certeza do cuidado de Deus, que de maneira grandiosa se manifestou no nascimento de Cristo em Belém. Nós vamos orar, e eu espero que Deus ouça a sua prece, porque pode ser que você venha caminhando com um certo desânimo em alguma área, em algum sonho, em algum projeto, acho que você está pensando, está dando tudo errado, está tudo fora da agenda, Senhor, tudo fora do que eu pensei, a coisa está difícil, eu tenho sofrido, minha família tem sofrido, eu tenho visto os riscos, os perigos, para minha filha, para o meu filho, eu tenho visto os problemas na empresa, os problemas no trabalho, os problemas financeiros, eu tenho visto o dano que o pecado tem produzido, como a minha família tem sofrido por causa do erro. Não podemos esquecer, não podemos caminhar só com aquilo que a gente entende que é saída para nós, temos que confiar e fundamentar a nossa esperança no Senhor, no propósito que Ele tem, na resposta que Ele pode dar, a sua oração, a sua prece. Não temas, Ele está com você, Deus é conosco.